último Bem Mais Arquitetura, nós recebemos muitas dúvidas sobre iluminação. A Fernanda Santoro está aqui para tirar essas dúvidas para a gente. Espia só. No último episódio, nós falamos sobre projetos luminotécnicos e no decorrer da semana, algumas pessoas enviaram mensagens pedindo algumas dicas sobre sala de jantar, lustre, altura ideal. Nós sabemos que existem algumas regras, não é verdade, Evelyn? É verdade, sim. Existe uma norma de instalação de pendente para mesa. Só que o que todo mundo esquece é que é importante você saber qual vai ser a base dessa mesa. Se ela vai ser uma base de vidro ou se ela vai ser uma base de madeira. Que a base de vidro reflete muito o pendente. Então as pessoas pecam em colocar lâmpadas muito próximas às bases de vidro e essa luz reflete, o que deixa desconfortável. Uma base de madeira que ela absorve a luz, você pode colocar um lustre com muito mais iluminação e é por conta da madeira. Ok, mas aí, qual é a altura ideal? A altura ideal, pela norma, a gente deixa de 1,60 m a 1,80 m. Então isso você pode variar nesses 20 centímetros. Ou de 60 a 70 centímetros da mesa. Tá, só que conte um pouquinho pro pessoal, que muitas vezes as pessoas pensam que eu coloquei um lustre e aí esse lustre vai iluminar toda a sala de jantar. Conte um pouquinho para eles que existe essa complementação das outras lâmpadas, dos outros embutidos para, vamos dizer assim, envolver essa sala. Aí que entra a parte luminotécnica. O pessoal peca muito em colocar somente um ponto central na mesa. Então você acaba ficando amarrado na escolha das peças por conta que ela tem que dar a iluminação adequada. Sendo que você pode pontuar as laterais e usar o pendente somente como uma forma realmente decorativa, que dá aquela luz mais confortável, aquela luz para o jantar mesmo. Legal. Uma coisa, eu estou vendo aqui na mesa que você separou algumas lâmpadas, né? Nós conhecemos, então, ó, sei lá, uma lâmpada de LED, uma lâmpada de LED, uma lâmpada de croica. A ideia é que as pessoas entendam um pouco mais do que está comprando. Então eu gostaria que você explicasse, por exemplo, essa lâmpada, em que local ela vai usar? E aí eu gostaria que você desse uma continuidade aí nessa Na verdade, eu acabei separando algumas lâmpadas, a infinidade de lâmpadas é muito grande e eu separei só algumas para a gente poder pontuar. Hoje todas as lâmpadas já existem a versão LED. Eu separei até a lâmpada econômica, que é a lâmpada mais comum que a gente tem em casa hoje, que já existe a versão dela em LED. Apesar da economia, o custo-benefício dela ainda é muito baixo, diferente de você pegar uma lâmpada halógena, que é uma lâmpada que hoje bastante gente tem em casa, a mais conhecida é a de croica, e você já tem a versão dela em LED também. Então eu trouxe que todas as lâmpadas, com o mesmo nome que a gente utilizava, de croica, par 20, par 30, elas já têm todas as versões em LED. E é importante saber que todas elas têm uma aplicação diferente. Legal. E esta? Essa é uma lâmpada para um pé direito alto, então eu trouxe ela na versão para um pé direito acima de 4 metros e trouxe ela na versão em LED também, que tem um ângulo de abertura que ela tem igual. O difícil hoje do LED é alcançar os ângulos de abertura que uma lâmpada halógena traz. Uma outra dúvida que surgiu nas mensagens que chegaram para nós foi a questão do... Eu quero fazer um retrofit na minha casa. Eu quero trocar a lâmpada comum por uma lâmpada de LED. Conta para o pessoal de casa se dá para fazer, o que ele tem que mudar, se precisa mudar. As pessoas têm muita dúvida sobre isso. A troca essa dúvida o pessoal vem com bastante dúvida mesmo. A troca, as lâmpadas em LED, elas foram feitas no mesmo padrão, que é uma norma, né, que tem que ser seguida. Então os soquetes são sempre os mesmos. Então eu tenho de croica LED, de croica halógena, o mesmo soquete. O que é importante saber é que as pessoas diferenciam muito, porque o que ilumina é a quantidade de lumens de uma lâmpada. E ela vem sempre especificada na caixinha da lâmpada quando você compra. E você tem que sempre atentar nisso, que o lumen de uma lâmpada halógena é muito maior do que o de uma de LED. Então às vezes você tem que comprar os lumens maior para você não sentir essa deficiência de luz na hora da troca. Então isso é muito importante se atentar. E não é o watts, que as pessoas confundem
acha que é o watts que ilumina, na verdade não, é os lumens. E todas as caixinhas tem lá fluxo luminoso, é isso que ilumina. Então, independente se você comprar muitos watts, não faz diferença. As pessoas muitas vezes aumentam, Mas é o lumen que ilumina. É importante lembrar que nós estamos incorporando novas tecnologias. Então, contrate um profissional qualificado. E se você tiver alguma sugestão ou dúvidas, entre nas nossas redes sociais e deixe seu recado. Até a próxima!